Olá, meus queridos amigos da Casa do Caminho. Que alegria poder estar mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus, esse nosso Mestre que tanto nos ampara, nos consola e que nos trouxe o caminho da paz, da serenidade, o consolo aos nossos corações, aos nossos amigos espirituais, o nosso agradecimento ao nosso querido Dr. Herma e toda a sua equipe, mentor dessa casa de amor. E pedimos licença para que possamos iniciar nosso estudo de hoje. Então, já bem envolvidos com essa espiritualidade, bem amparados com a presença dos nossos mentores, vamos abordar o nosso tema de estudo de hoje. E o nosso tema está no Livro dos Espíritos, da questão 803 até a questão 805, e que nós estamos tratando da lei de igualdade, que é uma das leis divinas que regem o universo. Sempre que nós falamos das leis divinas, nós precisamos ter em mente que o nosso entendimento como lei, como justiça, ainda é muito focado no que se trata da lei dos homens. Mas a lei de Deus, ela se desdobra em vários segmentos e que abrangem toda a criação, ou seja, em todos os mundos, em todos os recantos do universo, das quais nós não temos ideia da imensidão que existe, nós encontraremos as leis de Deus sempre nos amparando e nos orientando. Então, minimamente, se a gente conseguir compreender o que significam essas leis, aplicá-las, trazê-las ao nosso dia a dia, nós teremos a possibilidade de conduzir a nossa caminhada rumo ao Pai de uma forma muito mais equilibrada. Então, essa é uma parte muito importante do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Porque nós, como seres humanos, aqui no plano terreno, no nosso planeta Terra, né, na nossa humanidade, onde percebemos que as leis humanas, elas são diferenciadas de um país para o outro, de uma cultura para outra, né, de um continente para o outro, ter em mente, ter em seu coração, dentro de cada um de nós, a certeza da lei divina que habita em nós, nos traz uma tranquilidade para a nossa caminhada, para a nossa conduta. Porque quantas vezes nós estamos em dúvida do que devemos fazer ou que deixamos de fazer, agimos por esse jeito ou pelo outro, seguimos esse caminho ou outro, então sempre temos dúvidas e esse entendimento, esse estudo irá nos auxiliar bastante. Então, esse estudo de hoje ele vai falar da igualdade natural, da desigualdade das aptidões e das desigualdades sociais. E essa lei de igualdade, ela sucede à lei de progresso na organização do Livro dos Espíritos, feitas pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Então, porque só é possível que haja o progresso, né, quando existe uma ajuda mútua entre os seres. Aí ali naquele momento onde as mãos são dadas, onde o auxílio é propiciado um para com o outro, é que o progresso ocorre. Então, se nós estamos numa marcha do progresso, que é o que nós estudamos anteriormente, mas nós já entendemos pela lei da reencarnação que alguns de nós estão mais adiantados do que outros, né? E a função disso é para que uns auxiliem aos outros, então nós podemos entender essa desigualdade que ocorre entre os seres aqui encarnados, né? E isso está mais ou menos explicado na questão 804. Mas vamos aqui na primeira questão do estudo de hoje, ao 803. Todos são iguais perante Deus? Né? Kardec faz esse questionamento aos espíritos
para que eles possam esclarecer definitivamente para nós. E eles nos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. O que é tender para o mesmo fim? Ou seja, todos nós temos o mesmo destino, todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós obteremos o mesmo resultado. Aí a gente para nesse momento e fala assim: não, mas o meu destino é diferente do outro, a minha finitude não está igual ao do meu irmão. E aí a gente percebe o quão limitada é a nossa percepção a partir do momento que nós observamos o ponto de vista desta encarnação. Né? A gente nunca pode esquecer a nossa essência, que é sermos espíritos imortais. Nós estamos encarnados aqui, essa não é a nossa vida. Né? A vida ela se compõe do momento onde nós fomos criados simples e ignorantes, extraídos das mãos do Pai, e até a infinitude, né? Agora, nós aqui estamos numa experiência corporal, vivenciando numa vivência temporária, absolutamente como se fosse uma escola realmente de aprendizado, é só uma etapa dessa nossa longa vida. Então, como que a gente pode avaliar o nosso destino, o nosso fim, o nosso objetivo? O nosso objetivo é a felicidade. Os Espíritos já nos disseram: todos nós seremos felizes e adquiriremos a perfeição possível, né? Que a que mais irá nos aproximar do Pai. Então a gente percebe que é como se fosse uma viagem. Nós podemos pegar um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas, e mesmo dentro desse mesmo grupo, e destinar: nós vamos para fazer determinada viagem. Cada grupo irá determinar o seu roteiro, a sua forma, quais são os locais que irá conhecer, quais são os hotéis que irão se hospedar, quais são os passeios que irão fazer, quais são os restaurantes que irão frequentar. Então a gente vai vendo que para cada destino, né, ainda que seja o mesmo, o homem tem aquilo que é de mais precioso que Deus lhe dá, que é o livre-arbítrio. E por que será que isso ocorre diferente? Né, de forma diferente para uns e diferente para outros. Por que eu escolho diferente do meu irmão? Por que eu gosto de determinadas coisas e meu irmão gosta de outras? Né? A gente vai entender um pouquinho. E aí, ainda dentro dessa resposta, onde os Espíritos nos dizem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Deus fez suas leis para todos. Essas leis que são tão amplas, que são tão profundas e que são para todos, elas só nos trazem uma certeza para o nosso entendimento aqui desse momento. Não existe meio certo, não existe meio mal. Né? Nós nos abrigamos muitas vezes nessas expressões. Eu vou fazer mais ou menos dessa maneira, pela nossa ignorância. Mas as leis de Deus, elas são corretas e imutáveis. Então, quando a gente lê essa resposta novamente: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez sua lei para todos, né? O que a gente observa disso? É que na nossa trajetória, tudo aquilo que for dúvida, né, tudo aquilo que não está completo, ainda está longe da lei de Deus. A lei de Deus é plena, o destino é um só, que é a felicidade, e para lá todos nós caminharemos, estamos caminhando. E enquanto não estamos lá ainda, é porque ainda não adquirimos todas as experiências, ainda não adquirimos todo o conhecimento necessário, e daí a importância de nós reencarnarmos para somarmos os conhecimentos, refazermos os nossos reajustes com os nossos irmãos, com as nossas próprias escolhas, com a nossa própria caminhada. Mas é muito reconfortante saber que o destino, o caminho, a meta para onde nós iremos será uma única só.
Então isso também nos traz um conforto de saber que mesmo aquele irmão que ainda não entendeu aquilo que para nós já é muito claro, a fé, a presença de Deus em nossa vida, né? A certeza da imortalidade da alma, aquele irmão que ainda não entendeu, ele não importa, ele também terá o momento dele, porque se para nós chegou, para ele também chegará. Então, nós vamos desempenhando diferentes papéis nessa nossa caminhada, né? E essa proposta de Deus para cada um de nós, onde em determinados momentos nós estamos num papel na nossa caminhada, numa hora somos pais, outra hora somos mães, outra hora somos filhos, a outro momento estamos numa outra condição, estamos casados ou não casados, vivenciando experiências diferentes, para que nós possamos adquirir todas as facetas necessárias, né? Esse caminhar produz aquilo que Kardec, nesse capítulo, chama das desigualdades. E ele trata de um assunto muito interessante, que é a desigualdade das aptidões. Por que eu quero uma coisa, por que meu irmão quer outra? Por que eu gosto de uma coisa e o outro gosta de outra? Então ele pergunta, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E antes que a gente lê a resposta, a gente pode pensar assim, imaginem, né, o que pode parecer uma coisa muito legal, mas que se a gente parar e analisar, todas as pessoas gostando das mesmas coisas, todas as pessoas produzindo os mesmos resultados, todas as pessoas com as mesmas escolhas. A vida seria extremamente monótona e nós não avançaríamos nos nossos conhecimentos. E aí os espíritos nos respondem isso. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, porque Deus cria de todo sempre, isso Jesus nos disse. E Jesus não traria nenhuma informação da qual não fosse a mais pura verdade. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Quem garante que um filho nosso que nasceu há pouco tempo não tenha mais experiências pregressas em outras vidas do que nós mesmos? Então é importante a gente verificar isso. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Aí vem um ponto muito interessante, porque a vontade é um dos atributos que nós trazemos. Leon Denis traz essa informação, que é uma das potências da alma e talvez uma das mais possantes que nós possuímos, que é a vontade e que é a que nos movimenta para alguma coisa. E quando nós não temos o direcionamento, nós conduzimos a nossa vontade, muitas vezes, de uma forma infantil, digamos assim. Então, a gente, com o conhecimento da doutrina espírita, com o entendimento que nós já possuímos, do nosso dever, das nossas possibilidades, do nosso envolvimento com o entorno, com aqueles que estão conosco, com a nossa responsabilidade, com o nosso projeto de nossas vidas, né? Essa vontade ela precisa ser canalizada de uma forma mais produtiva. Então, quando nós temos um objetivo espiritual para as nossas vidas, quando nós colocamos todo o nosso desejo realmente de nos modificar, de evoluir, de sermos melhores, de avançarmos, nós estamos trabalhando com a nossa vontade a nosso favor. Mas muitas vezes as coisas do mundo nos distraem e nós acabamos desperdiçando, a palavra é exatamente essa, a nossa vontade em paixões, em
materialismos, em sentimentos pueris. Então, vamos, cada um de nós, agora que a gente já sabe desse, já tem esse entendimento, né, começar a trabalhar a cada dia a nossa vontade a favor do nosso progresso. Porque se nós conseguirmos melhorar, né, a nossa vontade e o nosso movimento de melhora, nós conseguiremos realmente modificar a nossa caminhada. Então, vamos lá. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, né, que nos é dado e que muitas vezes nós malbaratamos essa grande possibilidade que Deus nos dá. Mas os espíritos continuam. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Veja bem, então, se eu consigo canalizar a minha vontade para algo que é produtivo, algo que irá trazer uma melhoria para quem está à minha volta, se eu consigo trazer, melhorar a minha vontade em prol do meu próximo e, consequentemente, eu trago melhoria na minha condição moral, eu aumento a minha capacidade de aptidões. E daí eles falam, eu passo a ter aptidões diversas, eu passo a ter mais possibilidades. É como se fosse um aluno que, ao concluir os estudos universitários, tivesse a possibilidade de prosseguir, né? E dali fizesse uma especialização, e dali fizesse um mestrado, e um doutorado, e um pós-doutorado, e aplicasse aquilo tudo naquele conjunto no qual ele está inserido. As aptidões vão ampliando, porque só existe uma coisa da qual quanto mais nós damos, mais nós recebemos aqui no nosso plano terreno, que é o conhecimento. Então, se eu adquiro mais conhecimento e eu divido esse conhecimento, eu adquiro mais conhecimento cada vez mais. E se nós vamos trabalhando dessa forma, eu passo a ser como dizem hoje na informática, um hub, né, de várias possibilidades, onde eu posso auxiliar e trocar com cada vez mais pessoas. Pensem nisso sobre a nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente já sabe que já é aptidão nossa? Aí alguém pode perguntar assim, mas eu não tive acesso ao estudo, eu não tive possibilidade, eu precisei sair para trabalhar muito cedo. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas aquilo que você já conhece, porque todos nós trazemos dentro de nós talentos. E os seus próprios talentos? Nós estamos enterrando os nossos talentos ou nós estamos multiplicando aquilo que nos foi dado por Deus para transformar em inúmeras aptidões, né? Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, todos nós acabamos, de uma forma ou de outra, vivemos no plano terreno com uma infinidade de possibilidades. E essas possibilidades infinitas nas quais, né, Jesus nos mostra através dos seus evangelhos, que Deus nos permite através das nossas múltiplas encarnações, né, nas inúmeras experiências que nós acrescemos, nas famílias nas quais nós reencarnamos, no planeta com o qual nós estamos inseridos, na sociedade que nós estamos colocados. Será que nós estamos percebendo essa complexidade da qual nós estamos inseridos ou estamos simplesmente passando, né? Porque a providência divina nos possibilita esse leque
imenso de possibilidades, né? Das quais devemos usufruir no limite do desenvolvimento das nossas forças físicas e intelectuais. Será, né, que nós estamos fazendo tudo? E os espíritos nos falam: o que um não faz, outro fará. Então, que nós estejamos atentos, porque a chance é nossa, a possibilidade é nossa nesse momento. Assim é que cada qual tem o seu perfil útil, o seu papel, útil a desempenhar. Estamos sendo úteis demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, venham habitá-lo para vos dar um exemplo, né? Então a gente vai percebendo que até tudo no universo trabalha um em função do outro, um auxiliando o próximo, né? Cada qual auxiliando o seu próximo. Habitantes de um planeta mais avançado aqui vêm para nos auxiliar. Nós que estamos aqui poderemos retornar ao plano terreno, né? A gente ouve falar muito de mundo de regeneração, né? E outros mundos ainda continuarão na situação de mundos primitivos. E a gente entende que o espírito não retrocede. Mas o fato de nós não retrocedermos não quer dizer que não venhamos a habitar um mundo de provas e expiações mais atrasado do que o nosso. Se lá estiver a nossa fonte de avanço, a nossa forma de melhoria, se nós fizermos uma resistência grande aqui, seremos constrangidos num local com menos possibilidades para valorarmos aquilo que já possuímos. Então, o nosso mundo, vamos parar e olhar, nosso mundo extremamente tecnológico, extremamente científico, extremamente conhecido, interligado, né, midiático, tantas possibilidades. Por que a nossa moralidade ainda caminha tão lá atrás? Cabe a cada um de nós fazer a nossa melhor parte, o nosso melhor papel aqui nesse momento, para que a gente possa estar fazendo jus a esse avanço todo que foi conquista nossa, né? Então não nos esqueçamos disso. A gente quer retornar, né, numa próxima encarnação num mundo regenerado, mas só estaremos aqui se nós estivermos contribuindo para que esse mundo melhore e avance, né? E isso é o que está aqui na questão 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas, eu vou conservar assim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que já teve, porém, para servir de ensinamento. Então, nós que talvez já tenhamos feito essa escolha e estejamos aqui, nós precisamos trabalhar para que a gente volte num mundo realmente melhor. Na questão 806, Kardec trata da desigualdade social. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. Não é lei da natureza, não é lei de Deus a desigualdade social. A desigualdade social é fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Nós não precisaríamos ter desigualdades sociais. É claro que as desigualdades no que tange ao conhecimento, no que tange a propriedades, sim, mas as desigualdades como nós vemos no mundo, haveria necessidade de termos fome num planeta onde existe tanta tecnologia para que se alimente e sejam processados alimentos? Não. Aonde os meios de transporte e comunicação já permitem acesso a
todos os pontos do planeta, então não haveria. Mas enquanto houver a necessidade de sobrepor o mais forte sobre o mais fraco, enquanto nós acharmos que esse ainda é a forma, né, de dominar o nosso próximo para adquirir alguma coisa, enquanto nós não olharmos para o nosso irmão que tem menos conhecimento do que nós, como aquele que necessita de ajuda e não de ser oprimido, nós teremos fome, nós teremos miséria, nós teremos ignorância, nós teremos falta de cultura. Então, a gente fala disso de uma forma global, mas se nós trouxermos isso para muito próximo de nós, todo esse processo do egoísmo, do orgulho, ele começa dentro de nós, ele passa no nosso núcleo familiar. Prestem atenção. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Né? É necessário a gente observar, porque a geração das quais nós estamos entregando o nosso legado é que irá conduzir o nosso futuro. Então, quais são os valores que estão sendo ensinados? O que eu estou passando, ensinando e mostrando para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, para os meus alunos, para aqueles que estão sob a minha custódia? Quais são os exemplos que eu estou deixando? O que eu estou plantando para as gerações futuras? Né? E se a gente amplia esse leque do núcleo familiar e chega até o nosso núcleo de trabalho e convívio, como eu estou agindo e atuando com os meus colegas de trabalho, como eu estou agindo e atuando com os meus subordinados, como eu estou agindo e atuando com os meus clientes, com aqueles com quem eu troco alguma forma de negócio enquanto da sobrevivência do meu ganha-pão. Né? Quando a gente amplia, né, um pouco mais, como eu estou me relacionando com os governantes que cuidam da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país, porque na hora que eu exerço os meus direitos civis, eu também preciso entender como eu estou agindo, se eu estou negociando o meu voto ou se eu estou tendo consciência nas minhas escolhas. Então, são todos esses movimentos que fazem com que nós, infelizmente, ainda tenhamos desigualdades sociais produzidas exclusivamente pelo homem. Né? Mas num mundo onde, né, temos espíritos mais avançados, espíritos ainda em caminhada, que nós sejamos aqueles que percebemos que temos em quem nos mirar, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, tantos espíritos iluminados que vêm nos mostrar o caminho, e também podemos ser luz por onde nós passamos, que nós também podemos ser aquele que deixa um rastro, uma pegada para aquele que vem atrás de nós. Então, se hoje nós estamos numa posição minimamente de superioridade em alguma situação, que sejamos realmente aqueles que seremos capazes de minimizar as desigualdades que ainda existem no nosso mundo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, possa nos prover de compaixão, possa inundar o nosso coração de serenidade, de misericórdia, para que sejamos realmente esses instrumentos e as mãos pelas quais eles possam atuar em cada um de nós. Muita paz a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa abrigar a todos os corações. Graças a Deus.